Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas para você. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas. Este aqui é o nosso guia de estudos, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Lições Bíblicas. E esta revista aqui, ela vai nos acompanhar nos próximos 3 meses. Nós recém estamos estudando este importante assunto, recém chegamos na lição número 2. O tema da revista? Família. Família é o nosso tema deste segundo trimestre de 2023. Relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Abril, maio e junho estaremos tratando de 13 problemas, de 13 situações que vão ter como pano de fundo cada uma das lições uma passagem bíblica. Nosso comentarista do trimestre, pastor Lenay Cabral, foi muito feliz ao referenciar as problemáticas que ele traz na revista, linkando elas com passagens bíblicas, com personagens bíblicos. Nós, semana passada, vimos o exemplo, mau exemplo do nosso patriarca Abraão e também da sua esposa, Sara. E hoje nós vamos ver um outro mau exemplo do filho de Abraão e Sara, Isaac. Isaac e Rebeca serão os personagens da lição de hoje e nós aprenderemos com eles o que não devemos fazer em relação aos nossos filhos. Vamos juntos então? Vamos para mais uma aula, vamos para mais um estudo aqui no canal Ensino e Palestra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando a nossa segunda lição. Lição número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado a você que está aqui, por você estar aqui, por você estar nos acompanhando. Toda quarta-feira nós temos o nosso vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Você que está chegando agora, fique à vontade, aprecie os nossos vídeos. Se você gostar, curta. Se você gostar, faça a sua inscrição, será uma honra muito grande. Se quiser fazer colocar o seu parecer sobre o vídeo, quiser comentar, fique à vontade, o espaço é todo seu, nós estamos aqui, com certeza, abertos ao seu feedback. Vamos então à lição número 2, que vai hoje tratar sobre um assunto extremamente delicado. A lição número 2, ela traz o nosso texto áureo, ela traz a nossa verdade prática, a nossa leitura diária e a nossa leitura bíblica em classe, que nesta semana é um pouco extensa, mas nós temos que ler, e eu convido você a ler ou na sua revista ou na sua Bíblia, porque ela traz o pano de fundo da nossa história de hoje, onde nós vamos ver um problema muito sério que aconteceu ali. Vamos ler então? Vamos juntos? Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo com um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Essa lição de hoje ela é baseada na história de Esaú e Jacó, e a predileção de seus pais. Nós vamos ao nosso primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. Ele abarca 2 subtópicos, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, o propósito presciente de Deus. Eu quero me centrar aqui na última parte do texto que nós lemos. Amava Isaac a Esaú,
porque a caça era do seu gosto. Ou seja, havia uma afinidade entre pai e filho, ambos gostavam da caça. Ao mesmo tempo que aqui cria-se uma afinidade entre Isaac e Esaú, por ambos gostarem da caça, ambos gostarem de andar pela mata, ambos gostarem de correr atrás dos animais, ambos gostarem da vida rústica. Também existe uma afinidade entre Rebeca e Jacó. Ambos ficam ali por casa, Jacó era mais tranquilo, Jacó era mais caseiro. E ao mesmo tempo cria-se um distanciamento entre Esaú e sua mãe Rebeca. E um distanciamento entre Isaac e o seu filho Jacó. Aqui nós temos um problema muito delicado. E hoje nós iremos tratar de um assunto com absoluta certeza mais sensível, um dos assuntos mais sensíveis quando se fala em relacionamento familiar. A predileção dos pais por um dos filhos. Esse estudo é baseado nessa história que nós acompanhamos, o pano de fundo, e ela traz uma problemática muito séria que acontece hoje ainda em nossos dias. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, e foi nele que se cumpriu a promessa feita por Deus a Abraão, dando conta que Abraão seria o pai de uma grande nação. Aqui nós precisamos fazer uma ressalva, uma importante consideração. Baseado na promessa de Deus a Abraão e como ela demorou para se cumprir, ela foi só cumprir-se na terceira geração, eu tenho que dizer para você que está assistindo ao canal, porque talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que recebeu uma promessa de Deus, para alguém que já está cansado de esperar. Talvez tenha receio de que a promessa não vá se cumprir. Eu tenho que dizer para você, baseado nessa história, calma. Eu tenho que dizer para você, baseado na promessa de Deus a Abraão, promessa que demorou para cumprir-se, fique tranquilo. Espere. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O nosso tempo é o cronológico, o relógio. Enquanto que o tempo de Deus é o kairos, o tempo eterno, o tempo que não tem medição, não tem métrica humana. Deus fez uma promessa solene a Abraão. Pois bem, o nosso patriarca morreu e não viu a concretização do seu sonho, da sua promessa. Veio Isaac e nada. E foi em Jacó, a terceira geração, que se cumpre o que Deus prometeu. E aí a promessa veio a se cumprir. E de Abraão até Jacó foram 130 anos. Logo, eu tenho que reafirmar para você, não desista, não tema, a promessa irá se cumprir. Talvez demore muito tempo, mas no tempo de Deus, o tempo certo, ela irá se cumprir plenamente na sua vida. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido a expressão tal pai, tal filho. No caso de Isaac, ela cai como uma luva, porque Isaac repetiu alguns erros do seu pai. E um dos principais erros é não saber esperar pela promessa de Deus. E aqui nós entramos no segundo ponto da nossa lição, o conflito familiar. E aqui nós temos 3 subpontos: a esterilidade de Rebeca, conflito e os filhos lutavam no ventre dela, o favoritismo do casal pelos filhos. Quando Isaac casou-se com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Quando nasceram seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú, ele já tinha 60 anos de idade. Ao casar-se com Rebeca, ele mal sabia que iria experimentar a mesma experiência do seu pai. Olha só, veio a repetir-se naquela família o que já havia acontecido, a esterilidade. Rebeca era estéril. Rebeca não poderia ter filhos. E nós já mencionamos aqui que uma mulher impedida de ter filhos era amaldiçoada pela sociedade. Uma mulher que não podia ter filhos era considerada inútil. Eu sei que é forte essa palavra, mas era assim que a sociedade tratava as mulheres que eram estéreis. Era uma sociedade em que a mulher prioritariamente era tida como mera reprodutora. E não poder dar à luz a um filho
não poder dar um filho ao marido, não poder suscitar descendência ao marido, era uma desgraça. Desgraça para ela e desgraça para o seu marido, que não poderia ter descendência. Uma verdadeira tragédia. E a lei preconizava que se uma mulher não conseguisse dar um filho para o seu marido, transcorridos 10 anos do casamento, e se ela fosse estéril, ele poderia tomar para si uma concubina para lhe prover um filho. Mas o marido poderia ainda, se quisesse, ao invés de tomar uma concubina, devolver a esposa, repudiar a esposa, o que causaria muito constrangimento para a família da esposa e para ela mesma. Ela cairia em desgraça, a família dela cairia em desgraça. E quem é que iria querer? Quem é que iria tomar ela, já que ela era estéril? Mas uma coisa aqui faria uma grande diferença entre Isaque e seu pai Abraão. Enquanto que Abraão não soube esperar pela promessa de Deus e recebeu de Sara uma concubina para procriar, quando ela entrega Agar para Abraão ter um filho, Isaque foi orar. Ao contrário do seu pai, ele foi orar. Ele foi pedir, ele foi suplicar para que Deus curasse Rebeca e permitisse que ela gerasse filho. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaque e Rebeca já estavam casados há cerca de 20 anos e ele, vendo que sua esposa não conseguiria engravidar, Isaque foi orar a Deus, abrindo mão daquilo que a lei lhe amparava. Poderia desprezar sua mulher, poderia repudiar ela, poderia tomar para si uma concubina para que ela gerasse filhos para ele. Porém, nenhuma das ideias eram de seu agrado. A primeira estava fora de cogitação, porque ele amava sua esposa. Jamais iria mandar Rebeca embora. A segunda, embora factível, mostrara-se desastrada no passado, como seu pai bem poderia lhe atestar. O importante e o impressionante aqui na história de Isaque e Rebeca é que ele busca a Deus. Ele busca a Deus em favor de sua esposa. E aqui denota um grande amor pela sua amada. Isso nos faz pensar, teria ele ouvido o relato do acontecido de seu pai, que não soube esperar pela promessa e se precipitou em suas atividades, suas atitudes, se precipitou e tomou para si uma escrava para ter filhos, e como consequência nasceu Ismael, e provavelmente ele teria sido informado desse acontecimento. Com certeza ele foi informado desse acontecimento. Com certeza ele conversou com Abraão. Com certeza Abraão deve ter falado para ele. Ele soube da história da sua família. Então, ao invés de fazer o que a lei permitiria, não, ele foi buscar ajuda a Deus. Ele foi buscar ajuda em Deus. Ele foi procurar solução em Deus. E a oração foi ouvida por Deus. E após 20 anos, Rebeca engravidaria. E aqui nós aprendemos uma lição. Podemos pedir e ao fazê-lo, podemos ter a certeza da escuta de Deus. Deus sempre ouve. Porém, a resposta pode tardar um pouco a chegar, ou até muito em chegar. Deus respondeu à oração de Isaque e Rebeca. Finalmente ela deu à luz. Não a um, mas a 2 filhos. Porque Esaú e Jacó eram gêmeos, cada qual com sua personalidade, cada qual com suas afinidades, cada qual com seus gostos pessoais, cada qual com seus talentos, cada qual com suas virtudes, cada qual com seus defeitos. E ainda no ventre materno os 2 meninos lutavam entre si. Lá em Gênesis capítulo 25 e 22 nos relata isso. E aí Rebeca, ela também foi orar. E aqui também mostra que Rebeca tinha também intimidade com Deus. Se o seu esposo orou em favor dela, e Deus a curara de sua esterilidade, ela também, ao saber que algo não ia bem na sua gestação, foi buscar auxílio divino, porque ela estava intrigada. Rebeca também vai pedir ajuda a Deus para saber o que está acontecendo no interior de si. Ela sentia, com certeza, como muitas mulheres sentem os chutes dentro de sua barriga. Muitas mulheres relatam acontecimentos assim, que a criança fica chutando, fica com algumas dores, mas com ela era diferente. Era muito insistente, eram muitos chutes.
E não era apenas um chutando, eram dois chutando ali. Porque no ventre de Rebeca criou-se um verdadeiro campo de batalha. E ela queria saber o que estava acontecendo. Ela temia por sua segurança e também temia pela segurança das crianças. E Deus revela a ela a razão do porquê daquela inusitada situação. E Deus disse que no seu ventre haviam duas nações. Gênesis 25 e 23. Que coisa mais estranha. Eu tenho certeza que Rebeca ela foi conversar com Isaac a respeito. Eu tenho certeza que após Deus falar com ela, ela foi conversar com Isaac. Talvez se aconselhar com ele. Contar a ele o que Deus revelara. E essa revelação dada a Rebeca, ela se cumpre posteriormente com a descendência de cada um de seus filhos. Quer ver? Os edomitas são descendências de Esaú. Esaú, dele descendem os edomitas. Os israelitas são descendência de Jacó. De Jacó descendem os israelitas. E essas duas nações sempre foram inimigas. Israel sempre se mostrou. Israel, de onde gerada por Jacó, sempre se mostrou a nação mais forte. E lá em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 14, segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 14, mostra que Davi, ele subjugou os edomitas. Mas tinha uma coisa que intrigava aqui. O maior servirá ao menor. Como assim? Na lei era informado que o primogênito, o mais velho, o maior, porque aqui maior significa o que nascera primeiro, o primogênito, receberia uma herança em dobro e os demais filhos ficariam com uma porção cada. Mas aqui nós temos uma dificuldade a enfrentar. Por quê? Porque eram gêmeos. Como assim? Qual saber quem era o maior, quem era o menor, quem era o primogênito, quem era o segundo? Como poderia se definir, em caso de gêmeos, quem era o primogênito? Quem mereceria porção dobrada da herança, dentre outras bênçãos? O que nascia primeiro, por certo. Mas como afirma o Dr. Wagner Hernandes, definição de gêmeo mais velho se dá para o bebê que nasce primeiro. Ou seja, Esaú nasceu primeiro. Então ele era primogênito. Porque Jacó veio logo depois. Lembra na leitura do texto? Que ele veio agarrado ao calcanhar de Esaú, ele nasce depois. Então Esaú seria o mais velho, era o primogênito. E segundo o Dr. Hernandes, que continua, e esta é uma definição que ocorre geralmente no parto, mesmo que no começo da gestação um dos bebês esteja posicionado mais para baixo da barriga. O que nasce primeiro é o primogênito. Esaú nasceu primeiro, depois veio Jacó, agarrado ao seu calcanhar. Lá em Gênesis 25, capítulo, versículos 25 e 26, tem essa passagem. E a Bíblia revela o nome de cada uma das crianças e o seu significado. No texto diz assim: E saiu primeiro ruivo e todo com um vestido de pelo. Por isso chamaram o nome Esaú. Esaú era ruivo. O nome Esaú significava ruivo, peludo. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Porque Jacó significa agarrado ao calcanhar, ou usurpador, ou enganador. Porque já estava lutando ali. Ele já estava querendo ali ser o primeiro, mas não conseguiu. Nasceu em segundo. Esaú era o primogênito. A educação dos filhos. Na educação judaica, depois de uma certa idade, os filhos ficavam mais próximos de seus pais. O menino ficava mais próximo do pai, aprendendo as lidas do campo, o gerenciamento da casa, a organização das finanças, a liderança patriarcal. Enquanto isso, a filha ficava junto à mãe, que a ensinava sobre a organização do lar, os rudimentos domésticos, como se portar diante das pessoas. Era uma educação compartilhada entre o casal. Só que aqui nós temos uma peculiaridade na criação de Jacó e de Esaú. Jacó, ele não ficou próximo ao pai. Estranhamente, ele continuou próximo à mãe. Né? Ele era mais pacato, e aqui pacato não é nenhum desrespeito, pacato não é nenhuma crítica negativa, não, mas ele era mais tranquilo, mais calmo, por isso a palavra pacato. E ficou próximo da sua mãe. Então ele perdeu a convivência com o pai e afinou a convivência com a sua mãe. Esaú era rústico, gostava do campo, da caça, da aventura.
Sua personalidade assemelhava-se à do pai. E, como nós falamos, Jacó, caseiro, procurava a companhia da mãe. Não gostava muito de sair. E a mãe dele, claro, Rebeca, gostava da companhia do filho. Logicamente, Jacó eram amados pelos pais. Eles amavam os dois. Porém, cada um tinha preferência por determinado filho. Porém, cada um preferia determinado filho. E esse é um erro fatal, que não pode acontecer, que não pode acometer os casais. Os filhos conseguem decifrar as mensagens dos pais quando existe a predileção por um ou por outro. Isso acarretará em mágoa, tristeza, rejeição e também pode chegar ao extremo da vingança. Um outro ponto aqui da lição, Esaú vende a sua primogenitura. Deve-se dizer que ele não roubou o direito, a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Ele a comprou de seu irmão. Ele a comprou de Esaú. Qual foi o preço? Um prato de sopa de ervilha. E aqui Esaú também tem uma imensa parcela de culpa nessa história. Como assim vender algo tão precioso, seu futuro, por um prato de comida? Quanto desprezo nós podemos denotar aqui pela herança que lhe era direito. Jacó usou a fome de seu irmão para lograr êxito naquela situação. E a sua mãe termina por concretizar seu maléfico plano. Rebeca engana seu marido e seu filho mais velho, Esaú. Embora gêmeos, mais velho, porque como nós afirmamos aqui, ele nasceu primeiro. Lá em Gênesis 25, 29 e 34, nós temos a passagem onde Esaú ele recebe como pagamento pelo direito à primogenitura um prato de sopa de lentilha. Esaú estava faminto. Ele comeu com gula aquele alimento, ele devorou o prato. E as lentilhas vermelhas que ele comeu ali, ainda hoje, são um dos pratos prediletos ali da Palestina. E é preparado com alho, cebola, arroz, óleo de oliva. É um prato muito típico ali da Palestina. Diz a passagem assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço, te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu. Esaú vendeu por trocados, o que era extremamente valioso. Mas quais eram os direitos oriundos da primogenitura? E quais eram os direitos de um primogênito? Quais eram os direitos? Do que Esaú abriu mão? O que estava por trás desses direitos? Sucessão à autoridade oficial do pai, herança de uma porção dupla dos bens do pai, privilégios de se tornar o sacerdote da família e, aliado a isso, ainda a descendência de Abraão tinha sucessão à promessa de Canaã terrestre, outras bênçãos da aliança e a honra de sermos progenitores do descendente prometido. E aqui nós vimos Jacó tentando, entre aspas, ajudar a Deus. Definitivamente isso era um mal de família. Jacó também fez a sua parte para tentar acelerar o processo. Se Deus havia dito que ele seria o maior, isso antes de seu nascimento, o mais prudente seria Jacó esperar pela promessa de Deus. Mas impaciência parecia ser a marca registrada daquela família. E também nós vimos aqui algo muito interessante. Se por um lado Jacó foi ardiloso, mas também, por outro lado, eu tenho que analisar a posição de Esaú. E aqui eu não vou estabelecer juízo de caráter, juízo de valor. Mas pense comigo, ao vender um bem tão precioso, que era ser o primogênito, vender o direito da primogenitura por quase nada, por um prato de comida, Esaú se mostrou aqui irresponsável e mais que isso, ele se mostrou incompatível para aquela função, para aquele cargo de tamanha importância e honra. Nesse ajudar a Deus, ainda entre aspas, ajudar a Deus,
eu estou dizendo para você que isso era o mal de família, Rebeca cai no mesmo erro de sua sogra. Tentou dar uma ajudinha para que a promessa divina se cumprisse. Se Sara queria dar um filho a Abraão, Rebeca queria que se cumprisse imediatamente a promessa de que seu filho preferido fosse o escolhido. Que tristeza! Preferido. Que tristeza! Preferido. Fosse o receptor da bênção patriarcal. Porém, existe aí uma diferença básica. Enquanto Sara agiu de acordo com a lei, porque a lei abonava o que ela fez, dar uma concubina para que sua esposa tivesse descendência estava elencado na lei. Rebeca, por sua vez, agiu em desconformidade com a lei, porque a lei dizia que a herança maior ficaria com o primogênito, e ela agiu por conta própria, atropelando a lei mosaica e fazendo com que seu filho Jacó roubasse. Isso mesmo, roubasse o que não era dele, que usurpasse o direito que era conferido ao seu irmão. E ela fala lá em Gênesis 27:8, agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Rebeca estava ordenando a Jacó que fizesse o que era errado. Ela se mostrou uma pessoa dissimulada, porque estava prestes a enganar o seu próprio marido. Ela se mostrou uma pessoa manipuladora, pois fez com que Jacó fizesse exatamente o que ela queria. Rebeca desprezou sua posição de mulher, de mãe. Jacó sabia muito bem que a sua mãe estava lhe propondo algo errado. E ele tentou ponderar com ela, lá em Gênesis 27:12. Porventura me apalpará o meu pai, e seria aos seus olhos como um enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E aí Rebeca, premeditando o erro, ela sabia muito bem o que estava fazendo. Rebeca premeditou o erro. Sabia muito bem o que estava fazendo. Tinha plena consciência das consequências. Sabia que seu filho seria responsabilizado pelo erro. Sabia que Deus não se agradaria e Jacó seria amaldiçoado. Porém, ela prossegue com seu plano maléfico, repito, maléfico, e toma para si a maldição de Jacó. Essa mulher estava completamente cegada pelo sentimento, ao mesmo tempo de predileção, de posse e absolutamente contrário aos planos de Deus. E ela tira de Jacó a responsabilidade e toma para si. Em Gênesis 27:13, e disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai, traze-mo. Jacó percebeu que algo poderia estar errado, porém, por fim, acaba caindo na armadilha arquitetada pela sua esposa e seu filho, porque ele diz lá em Gênesis 27:22-23, então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não a conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú e seu irmão. Então ele abençoa aqui Jacó. Por quê? Porque a Rebeca colocou peles de animais ali nas mãos, sobre o corpo de Jacó, para que ele parecesse peludo, como era naturalmente o seu filho Esaú. Que coisa triste. Que péssimo exemplo. Tópico 3. O problema da predileção por filhos da família. 1. Esaú, o filho predileto de Isaac. 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. 3. O problema da predileção pelos filhos. Agora eu pergunto para você, quem errou mais? Embora seja notória a predileção de Isaac por seu filho Esaú, ele não falhou ao dar a bênção do primogênito para Jacó. Na verdade, ele fora enganado por sua própria esposa. Que tristeza, hein? Isaac foi traído por sua mulher. Isso mesmo, traído. A traição não acontece somente quando existe o ato sexual ou contato físico. Nesse caso pontual, ela se deu pelo engano, pela mentira, pelo engodo. Uma artimanha arquitetada por uma mulher que fora escolhida por Deus para ser fiel companheira de Isaac. E se ele demonstrou o amor por Rebeca ao interceder a Deus pedindo ajuda para que sua esposa engravidasse, ela não correspondeu a esse tão grande amor e traiu a confiança de seu marido. Mais do que isso, ela fez com que seu filho predileto fosse beneficiado por algo que legalmente não lhe pertencia. Jacó, convencido pela mãe, fez parte daquele circo. A ganância tomou conta de seu coração. A predileção de ambos, Isaac e Rebeca, foi nociva para seus filhos. A predileção de ambos, Isaac e Rebeca, foi nociva para seus filhos e os problemas foram seguidos pela descendência de ambos, que foram inimigas entre si.
Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado da lição. Comente se você quiser, fique à vontade, é um prazer muito grande ter seu feedback. Inscreva-se no canal, esteja conosco, nos ajude a crescer. Estamos aqui para trabalhar com muito carinho, com muito empenho, para trazer a você um estudo de qualidade. Espero que este tenha sido o efeito da lição de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.